por Célia, por Ana Pimentel, por Mateus, por Lucas, Leonardo, Edith, Alexandre, Olívia, Simone, Pietro, Mateus, Pai, pessoas que precisam de cura, de libertação, de provisão de Deus, pessoas que precisam de um toque no seu corpo, Pai, pessoas que precisam de proteção do Teu Espírito. Pai querido, visita cada um nessa noite. Nós colocamos diante de Ti as pessoas que aqui estão, Pai, para que o Senhor possa trabalhar nessas vidas também. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só Jesus é rei nesse lugar. E você que está de acordo com essa oração e que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diga um amém aí no seu lugar e dê desde já uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Queridos, você já deve ter passado por um determinado tipo de situação. Olhe para cá que eu vou descrever essa situação para você. Você está muito bem reunido com a sua família, jantando, ou então ali confraternizando num momento todo especial. E aí alguém, ou de repente até você que lá está, por conta de um despreendimento ou descuido, fala uma palavra e aquela palavra que você fala gera um tremendo desconforto naquela mesa. E aí, aquele jantar que estava ali num clima muito bom, acontecendo de maneira casual, quando você fala aquela palavra, todo lugar fica azedo e o clima começa a ficar pesado. Você já passou por isso, sim ou não? De repente, por conta de uma palavra que alguém fala, a atmosfera do ambiente se torna tão pesado que aquele desconforto que acontece naquele lugar fica quase palpável a ponto de você conseguir pegar o peso do ambiente assim no ar, porque fica uma coisa quase que insuportável. Você já deve ter visto que isso é tão captável pelas pessoas que o cartunista ele faz até um desenho, que ele bota uma nuvenzinha cinza assim em cima da cabeça da pessoa, porque quando o clima fica pesado, querido, nós sentimos no nosso corpo e de vez em quando a gente até comenta com alguém, caramba, o clima pesou aqui nesse lugar de repente, né? A partir de uma palavra. E queridos, isso tem uma explicação. Isso é algo que a Bíblia, ela fala para nós desde o início, no seu primeiro livro. A Bíblia explica, por exemplo, que o mundo que eu e você vivemos, ele foi feito através da palavra. Deus foi dando ordem às coisas. E a palavra, quando ela é lançada, ela tem poder de revelar aquilo que está reservado pelo reino de Deus. A palavra, quando nasce do Espírito e sai pela boca do profeta, se chama profecia, por exemplo. Por vezes, aquela profecia que está sendo dita, aquela profecia que está sendo ali colocada em prática, nem o profeta direito sabe o que ele está fazendo e nem o profeta crê muito naquilo que ele está falando. Aí você de repente me olha e pensa, esse pastor está ficando biruta, está falando coisa que ele não sabe. Mas querido, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 37, e você conhece esse verso melhor do que eu, Ezequiel ele está ali posto, a obra dele está ali colocada num vale de ossos. Não, você conhece essa história, você pode falar com mais veemência aí do seu lugar. Em Ezequiel, capítulo de número 37, o profeta ele é transportado para um lugar, para um vale de ossos secos. Vê se esse irmão que está do seu lado aí é um vale de osso seco, ou se ele está muito... Olha aí para ele, fala, meu irmão. Queridos, Ezequiel, ele é transportado para um vale de ossos sequíssimos. Seco é pouco para a situação que Ezequiel está passando. Diga misericórdia aí no seu lugar. Ezequiel é levado para uma situação onde os ossos naquele vale estão sequíssimos. E o Deus leva Ezequiel para aquele lugar. E chegando lá naquele lugar onde Ezequiel se encontra, naquele vale, você sabe o que é um vale? Vale é um buraco assim entre duas montanhas, querido. Que o negócio, quando você entra ali, só tem sombra. Existe até um filme que o cara fica preso num vale, que a pedra desce assim e prende o braço dele. Você já viu esse filme? Que o braço, diga misericórdia, você que assistiu o filme, que o filme dá uma agonia danada.
E Ezequiel, ele vai parar dentro desse vale. E nesse vale, pode ser por lá mesmo, está cheio de ossos sequíssimos. E aí Ezequiel está lá. Quando Ezequiel está nesse vale, Deus começa a falar com ele. Porque, eu não sei se você já reparou, mas quando a gente olha para as montanhas que são muito altas, e que o ser humano costuma falar que a gente está no alto, que a gente está no alto do monte, quando a gente está na crista da onda, mas queridos, quando você olha para o alto de um monte muito alto, lá não tem vida. A vida que se cria no alto de um monte é muito escassa. De vez em quando você olha, tem um bocadinho de neve lá em cima, ou então você olha, tem um pouquinho só de mata verde. Queridos, entenda bem que a vida, ela é gerada de verdade no vale, porque no vale tem vegetação, no vale tem rio passando, no vale tem peixe, e no vale, queridos, é lugar que Deus também fala contigo. Ele é Deus do mais alto monte, mas Ele é Deus também do mais profundo vale. De repente você chegou aqui nessa noite falando, eu estou igual Ezequiel, eu estou num vale, e estou cheio de ossos secos ao meu redor, estou cheio de preocupação, como foi aqui dito, mas queridos, erga as suas mãos aos céus e comece a agradecer, porque no vale também é gerado vida. Se de repente você está preocupado, tem vida sendo gerada aí. Se você está com ânsia no seu coração, tem vida sendo gerada aí. Se você está com preocupação no seu coração, tem vida sendo gerada aí. E se você está no vale, é porque tem vida. E se tem vida aí, dá um glória a Deus nesse lugar. E lá está Ezequiel no vale. Você que está no vale, diga misericórdia. E tem gente aqui no vale, Jesus. Um dia você vai trombar com Ezequiel por lá, queridos. E quando você trombar com Ezequiel, ele vai estar falando com Deus. E aí Deus fala do céu, Ezequiel. Oi, Jeová. Fala comigo. E aí então, Deus, quando Ezequiel está lá no vale, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Sabe qual? Esses ossos aí, Ezequiel, você está vendo esse monte de osso? Tô. Está vendo que eles estão secos? Estão secos. Seco não, sequíssimo. Estou vendo, Senhor. Ele pode reviver? Aí Ezequiel, sou eu imaginando, tá? Eu vou lendo a Bíblia, eu vou imaginando. Eu, no lugar de Ezequiel, eu ia olhar para aquela situação. Eu ia fazer igual a Ezequiel. Porque Ezequiel, ele foi esperto. Ele olhou para aquela situação. Olhou. Falou, Jeová de Nazaré, o que o senhor está falando comigo? Eu estou vendo esse vale. Estou olhando aqui. Está tudo lascado aqui, não tem vida, não tem, olha, só osso seco. Seco não, sequíssimo. Sequíssimo, Jeová, sequíssimo. Eu estou olhando. Eu, com a minha cabeça humana, olhando para esses ossos que aqui estão, e refletindo na pergunta que o Senhor me fez, esse osso pode reviver? Eu penso aqui comigo. Pode não. Pode não. Eu pensando comigo. Mas, se eu responder para Deus que não pode, eu estou falando que Deus não tem poder para fazer isso. Se eu falar, Deus, eu acredito sim, eu vou estar mentindo. E o pai da mentira não está aqui comigo. Nem contigo. Amém. Tiveram uns 3 amém, então o pessoal ficou com dúvida aí. Mas ele não está contigo aí. E aí Ezequiel pensou assim, se eu falar que não, eu estou falando que Deus não serve para nada. Se eu falar que sim, eu estou mentindo. Então sabe o que eu vou responder? Fez igual o doutor advogado faz. Falou assim, Senhor, tu sabes. Ele está dizendo assim, Senhor, é contigo mesmo. Eu? Senhor. É igual quando a mulher pergunta um negócio para ele, comprou o que eu te pedi? Aí você fala, do que se trata? Você faz um negócio assim, né? Qual o assunto abordado? Você joga um negócio assim, tudo que você fala nessas horas pode ser usado contra você. Aí tu dá uma resposta meio que... Você fala, tu sabe, Senhor. Quando Ezequiel olha para Deus e fala para Deus assim, Deus, é o Senhor que sabe. É a mesma coisa quando a gente tem um problema, e quem tem um problema diga misericórdia.
E você fala assim, eu não sei como eu resolvo isso não. Agora só quem pode dar jeito nisso é Deus. Quando a gente faz isso, eu imagino que Deus do céu olha para a terra e fala, era isso que eu estava precisando ouvir. Era isso que eu precisava ouvir aqui do céu. Porque nesse momento, quando Ezequiel fala para Deus assim, Deus, é o Senhor que sabe. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei direito como essa situação vai terminar. Então, Senhor, tu sabes. Quando o profeta ele dá essa resposta para Deus, ele está falando para o Senhor assim, Deus, resolve isso aí, porque eu, por mim, não sei muito bem como resolver, não. Eu, por mim, não sei nem como resolver, e para ser bem honesto, eu não acho nem que tenha resolução. Então, Senhor, é tu que sabes. E aí, quando a gente diz para Deus, Senhor, o Senhor que sabe. Senhor, eu entrego para ti. Só Deus pode resolver isso aí agora. Deus olha do alto céu para a sua vida e fala assim, é isso que eu estava precisando ouvir. Porque quando Ezequiel ele fala para Deus, Deus, tu sabes, ele não tem ali uma palavra de muita confiança. Mas aí Deus dá uma ordem para Ezequiel naquela noite. Deus dá uma ordem para Ezequiel naquele momento. E Deus começa a falar para Ezequiel aquilo que ele tinha que fazer. E aí o profeta até não cria muito, mas ele começa a abrir a boca dele compelido pelo Espírito Santo. E algo começa a acontecer. Queridos, tem momentos que você não sabe muito bem o que fazer. Então, nesse momento a gente entrega para Deus esse problema que a gente tem e deixa Deus agir. E aí Ezequiel entrega para Deus. Deus arregaça a manga dele e fala assim, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Deus começa a fazer um milagre ali naquele lugar, assim como Ele pode começar a fazer um milagre na sua vida. E você que crê, diga amém. Porque, queridos, você de repente chegou aqui igual a Ezequiel. Eu estou crendo, mas estou duvidando. Eu estou duvidando, mas eu estou crendo. Mas você veio até a casa de Deus, porque Deus te deu uma ordem, você veio até aqui. E Deus te dá uma ordem nessa noite. Começa a profetizar, começa a dar palavra de vitória, começa a falar aquilo que Deus tem colocado nos seus lábios, porque Deus garante, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque o Deus ele fala, e quando Deus fala, ele diz, eu falei, e eu cumprirei aquilo que eu digo. Eu não sei o que foi que Deus disse na sua vida, que de repente você olhou e falou, Deus, eu não sei como, eu não estou entendendo, mas Deus diz para você nessa noite, eu falei, e se eu falei, eu vou cumprir. Se você tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, começa a mudar o ambiente onde você vive, começa a mudar o ambiente dessa igreja, começa a fazer o que Deus está te mandando fazer, e nessa noite Ele te manda, começa a exaltar ao Cordeiro, começa a dizer que Ele é bom, porque uma palavra azeda o ambiente, mas uma palavra é capaz de fazer o Deus de Israel ficar de pé no trono e começar a boa obra dele na sua vida. Então abre esses lábios aí, crente, porque uma palavra só sua pode mudar a situação. Aproveita que você está de mão erguida, agarra na mão desse irmão que está do seu lado aí e dá uma boa palavra para ele. Diz para ele que Deus vai entrar nessa peleja, diz que Deus vai renovar as forças dele, porque uma palavra azeda, mas uma palavra é capaz de salvar. Você que tem uma palavra de salvação aí nos seus lábios, dá um aleluia aí no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus! Amém, Jesus! Queridos, uma palavra só azeda, mas uma palavra só também transforma tudo. E quando nós estamos debaixo do direcionamento de Deus para as nossas vidas, tudo muda. Ezequiel estava ali sem entender muito bem, mas ele segue aquilo que Deus está mandando na vida dele.
Nós que somos crentes, e você que é crente em Jesus Cristo, diga amém. Amém. De vez em quando a gente passa por momentos que a gente não entende muito bem. A igreja passa por momentos que a gente não entende muito bem. E a gente fica crendo, duvidando, mas crendo, mas estamos junto de Deus. Contudo, veja só que curioso e veja que grande coincidência. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 37, que foi Deus que levou Ezequiel até o vale. E você leu aí junto comigo em 1 Samuel, que diz que sempre que o espírito mau é enviado por Deus. Olha aí. Você ficou com medo até de falar. Mas foi o coitado, Diácono Beck falou sozinho. E sempre que o espírito mau é enviado por Deus. Veja só, foi Deus que levou Ezequiel para o vale e foi Deus que enviou o espírito mau para a vida de Saul. Veja só você. Não teve aqui, ó, o diabo tocou, o diabo fez, o diabo se levantou, o diabo não sei o quê. Foi Deus, querido. Porque na vida do servo de Deus, a vida dele está consagrada a Deus. A vida daquele que serve a Deus está consagrado a Deus. E se alguma coisa acontece, foi porque Deus deixou. Se alguma coisa não acontece, foi porque Deus não permitiu. E o nosso adversário, ele só faz alguma coisa quando Deus deixa ou deixa de deixar. Gostou dessa, doutor advogado? Deixa de deixar. Muito bom. O Pasquale, coitado, no túmulo, girou 7 vezes. Mas, querido, as coisas só acontecem nas nossas vidas com o direcionamento do Deus a quem nós servimos. Mas, de vez em quando, a gente teme ficar dando ibope para quem não merece. Ah, porque o inimigo... Não, eu não estou subestimando ninguém. Mas eu sou servo de Deus. Se as coisas estão acontecendo é porque Deus fez. E aí, sabendo disso, a gente vai tocando o barco. Porque se foi Deus que permitiu, é Ele que também vai dar jeito nesse tipo de situação. Naturalmente que eu não estou aqui incitando ninguém a ficar de braços cruzados esperando Deus descer do céu para fazer alguma coisa. Mas a gente vai vivendo e vai fazendo o que a gente tem que fazer, confiando no Deus a quem nós servimos, que nos sustentou até agora, continuará nos sustentando. Amém. Agora, se Deus é meu Senhor, e se Deus, etc, como foi dito aqui, por que Deus permite esse tipo de coisa? Por que Deus leva Ezequiel até o vale? Por que Deus manda o espírito mau ficar atormentando Saul? Me pergunte por quê. Por quê? Aí eu respondo. Você não me perguntou, Beck. Não, por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus, Ele quer ver o quanto que nós confiamos nele. E para onde nós vamos correr quando a coisa ficar ruim. Entenda bem que Ezequiel, no fato aqui relatado, ele estava ali meio descrente, mas ele fez o que Deus mandou ele fazer. Saul aqui estava atribulado, já estava entrando dentro daquele período que ele ficou meio biruta, escangalhado na presença de Deus. Mas, no entanto, quando ele fica atormentado por esse espírito, ele ouve o conselho dos conselheiros que falam para ele: Saul, você está ficando biruta. Aí ele fala: tô? Tá. O senhor tá doido, tá? O senhor tá com... Se fosse no dia de hoje, alguém ia falar: o senhor tá com encosto aí, ó. O senhor tá com espírito no senhor, eu tô vendo aqui. Diz ali o conselheiro para ele. Aí Saul, que já está atormentado, já está começando a desviar dos caminhos, fala: o que eu faço então? Aí o conselheiro fala: olha, chama alguém que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre você, Saul, o homem vai chegar aqui, vai dedilhar a harpa e o Senhor vai se sentir melhor. Saul, então, que já está ali meio biruta, meio ficando assim, desviado dos caminhos do Senhor, ele ouve o conselho dos conselheiros, porque ainda resta um pingo de consciência dentro dele. E aí ele fala assim: eu vou buscar então esse conselho. Busque alguém que saiba tocar bem a harpa e tragam para cá, para que eu possa ser liberto.
Queridos, entenda bem que Saul ele já estava meio que desviando, mas ainda existia uma semente de Deus dentro do coração dele. Muito diferente de você, que ainda tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que crê nele. E não à toa, de repente, você ouviu um conselho hoje que alguém lhe falou: vai para a igreja e busca a presença do Pai. E assim você fez. Você veio até a casa do seu pai meio reticente, falou: mas eu estou cheio de problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou ouvir o seu conselho, porque você foi boca do Espírito Santo. E olha você aqui, na presença do teu pai, buscando a presença de Deus e buscando resposta para a sua vida. De vez em quando a gente para e fala: eu estou duvidando, mas estou crendo, mas eu vou lá até a casa do meu pai, meio ressabiado assim, mas aí uma consciência vem e você fala assim: mas para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei se o Deus a quem eu sirvo é o que faz a ferida, mas é também o que sara, é o que abate rei, mas que coloca reis de pé, que me deu esse problema, mas eu tenho certeza que ele também vai resolver o problema que eu tenho agora. E, queridos, assim como tem palavras que pesam, tem palavras também que limpam o ambiente. Aí de repente você olha para cá e fala assim: pastor, não estou entendendo esse teu papo não. O senhor está falando de misticismo, de palavra que pesa, clima, limpa o ambiente. Queridos, eu não estou falando de misticismo, não. Eu estou falando de adorar o Cordeiro em espírito e em verdade. E isso é uma realidade nas nossas vidas. Queridos, entenda bem que Davi, ele não estava ali para expulsar o espírito que atormentava Saul. Quando vão falar para ele: olha, mande o filho de Davi, que está lá cuidando das ovelhas. Jessé, manda teu filho aqui para fazer isso. Davi, quando vai lá, ele não vai lá com o intuito assim: eu vou expulsar aquele demônio. Ele vai lá para fazer o seguinte: eu vou lá na presença de Saul adorar a Deus, porque quando eu começo a adorar a Deus, não existe treva que persiste. Quando eu começo a adorar a Deus, não existe escuridão que fique. Quando eu acendo uma luz, um luzeiro naquele lugar, não existe treva que resista. E entenda bem que Davi não estava ali para expulsar, ele estava ali para adorar a Deus, e o resto é consciência. Você nessa noite veio aqui para quê? Você respondeu no louvor: eu vim falar com Deus. Você nessa noite não veio aqui fazer nada além de adorar ao Cordeiro. Você veio aqui exaltar o nome daquele que é grande, que quando você diz que ele é grande, tudo tem que bater em retirada. Quando você ergue as suas mãos, tudo que é escuridão se torna em luz. Então, querido, se você veio nessa noite aqui adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque uma só palavra que você diga é capaz de mudar as circunstâncias que te cercam. Dá um glória aí, porque adorar ao Cordeiro é exaltar a Ele em tempo e fora de tempo. Aleluia. Entenda bem, queridos, que não é passe de mágica. Aproveitando o misticismo, não é igual você ir lá tomar um banho de qualquer coisa que as coisas se derretem. Não é assim. Foi dito aqui: eu tenho que pagar um monte de conta amanhã. Meu Deus. Aí já fica aquela tribulação. Amanhã, quando você acordar, vai começar a adorar o Cordeiro. Amém. Quando você começar a adorar o Cordeiro, você não vai abrir a tua carteira e vai começar a jorrar dinheiro lá de... Bem que poderia, né? Mas não vai. Ficar igual um caixa eletrônica, voando dinheiro. Mas, quando você levantar amanhã de manhã, que você olhar o boleto, tá lá o vencimento, aí você vai falar: em espírito, em verdade. Não vai brotar dinheiro, a conta não vai ser paga, mas a paz que excede todo entendimento começa a invadir o nosso ser. Que a situação que está do lado de fora continua igual, mas a situação que estava do lado de dentro, essa muda, querido. Oh, glória. Aleluia. Quando Paulo diz que está reservado para nós a paz que excede todo entendimento, ele está falando assim, se eu pudesse dar uma linguagem atualizada, minuciosa, ele está falando: olha, o negócio vai estar russo do lado de fora,
Mas quando tiver russo do lado de fora, você vai estar cantando e as pessoas vão falar assim, eu não estou te entendendo. A paz que excede todo entendimento. Mas está ruim esse negócio. Ah, mas eu estou adorando. Porque se eu não adorar, o que vai acontecer? Continua lá, vencimento, tanto. Continua lá. Não adorei, fiquei aqui reclamando, chutei o cachorro, mandei ele embora, falei um monte de coisa para ele. E a conta está lá. E eu ainda estou aqui atribulado, porque eu chutei o cachorro, minha mulher ouviu, brigou comigo, agora o que era ruim, piorou. Agora, se eu olhar lá, ver o vencimento, em espírito, alguma coisa do lado de dentro já mudou, e o cachorro já não vai ser chutado. Glória a Deus. Olha aí. Luísa Mel. Vai ter glória. Ou não vai ter briga com a mulher depois, porque a paz que excede todo o entendimento veio ao nosso encontro, veio ao seu encontro. Mas pastor, o problema ainda está lá. Mas o espírito que estava dentro de mim, que precisava ser vivificado, ele mudou. Amém. Através de uma palavra que foi dita. E o sobrenatural vai acontecer. Uma palavra que foi dita azedou o almoço da família. Mas uma palavra dita também pode transformar toda e qualquer situação. Amém. Ah, isso aí que o senhor está falando, pastor, é muita maluquice. Mas, queridos, o evangelho, para quem não o serve, é doideira. O evangelho, para quem não está inserido nele, as pessoas não vão entender muito bem mesmo. Ah, mas você está cantando, eu vou adorar. Porque é o que me resta. Mas a situação não vai mudar. Mas por dentro vai mudar. E nós servimos a um Deus vivo. Quem sabe, se enquanto eu estiver adorando, ele não vai lá e muda a situação. Quem sabe, enquanto eu estou aqui adorando, mesmo sem crer muito bem, ele não começa a juntar esses ossos aqui. Ezequiel, profetiza aí para esses ossos. Aí Ezequiel fala, vou profetizar o quê? Eu não sei nem o que falar. Manda juntar, manda fazer isso, manda fazer aquilo. E Ezequiel vai falando, eu vou falando aqui, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu vou fazendo. E aí, quando termina aquele tipo de situação que Ezequiel olha para trás, tem um exército formado junto dele. O que Deus está falando para você é que enquanto você adora, de repente Deus opera um milagre. E aquilo que muda do lado de dentro começa a vir para o lado de fora. E a situação que estava ruim começa a melhorar. E aí Deus visita alguém, de repente toca. E aí o telefone na tua casa toca de novo. E é alguém falando que precisa de um serviço. E aquela conta que não dava para pagar, agora dá, querido. Porque enquanto você adora, o clima começa a mudar. Enquanto você adora, a situação começa a se transformar. Enquanto você vai dizendo que Deus é bom, e eu não estou te ouvindo dizer que Deus é bom, as coisas começam a mudar. Então, querido, muda o clima desse lugar, muda o clima da sua casa, muda o clima da situação onde você está inserido, muda o clima de onde você está, muda o clima dessa igreja, e começa a dizer junto comigo, cante, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Só quem tem problema é que vai cantar nessa noite. Em espírito, te entregamos nas suas mãos, em verdade. Faça o que lhe aprouver, Pai, te adoramos, te adoramos. Não temos outro rei além de ti, Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver é teu, ó Pai, então faça o que quiser, mas nós confiamos em ti, Senhor, meu Senhor, e te entregamos, nós, e vamos te adorar, nós temos um Deus que é vivo, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu
Enquanto você adora, algo por dentro se transforma. Enquanto você adora, todo lugar começa a ser visitado. Meu prazer é Tito. Enquanto você está adorando, Deus faz milagre nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero te convidar nessa noite a erguer as suas mãos e agarrar na mão de alguém, unir a sua fé com a fé de alguém. Vamos orar juntos nessa noite. Vamos mudar aquilo. Tem lugar que quando a gente chega é um clima de velório. Você já deve ter ouvido essa expressão. Mas, querido, nós estamos numa igreja, e numa igreja o clima é de vida, o clima é de restauração. Não existe clima de velório. O culto é feito para um Deus que é vivo, para um Deus que é poderoso. E você que pode ergue um altar de adoração nesse lugar, Pai querido, meu amado. Eis aqui o teu povo, Pai, com brasas de fogo, Senhor, querendo contemplar da tua glória, Pai, querendo contemplar da tua presença. E nós não queremos clima de velório, nós queremos um clima de alegria, um clima de vitória. Ah, mas Deus Todo-Poderoso, o meu irmão do meu lado direito tem problemas. Vai visitando essa situação, Pai, vai fazendo o que só o Senhor pode fazer, e algo começa a ser transformado pelo lado de dentro. Esse irmão do meu lado esquerdo, Pai, ele está passando por lutas, por tribulações, por situações, Pai, que são avessas, Pai, a fé e a esperança. Mas nós nessa noite unimos a fé, a nossa fé junto com a fé dele, começamos a decretar a cura, começamos a falar que Deus vai entrar com providência, que Deus vai entrar com provisão. Deus querido, age na vida desse irmão, Pai, em nome de Jesus. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, porque quando nós adoramos ao Cordeiro, existe algo que começa a acontecer no mundo sobrenatural. Existe um Deus que se coloca de pé, que vai onde nós não podemos ir, que vai dissipando toda a névoa e que vai nos dando uma nova esperança de dias melhores, porque nós temos fé nesse Deus, no Deus que faz tudo novo. E nós, Pai, deixamos, Pai, nossos problemas do lado de fora, e nós, Senhor, entregamos tudo que temos, e entregamos, Pai, nossos problemas diante de Ti. Nós colocamos diante de Ti alguém que está doente, visita o enfermo, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vida financeira. Faz um milagre, Pai, para o louvor da Tua glória. Nós entregamos diante de Ti, Pai, essa igreja, Senhor. Entra com a Sua providência, entra com a Sua provisão, Pai. Aviva-nos, Deus. Coloca, Pai, um bálsamo de Gileade sobre nós, Pai. E faz, Senhor, nós caminharmos mais uma milha, Pai. Derrama do Teu Espírito no nosso meio. Derrama, Pai, da Tua presença, da Tua provisão, pois estamos aqui para Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez pra adorar, pra Te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, foi que eu nasci. E quando nós estamos aqui Te adorando, Pai, visita o coração do meu irmão. Meu prazer é Te louvar, aviva a fé dele, Pai, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para você. Se você puder,
pudesse profetizar algo sobre essa situação que tanto te incomoda, o que você diria para essa situação? Ezequiel olhava para aquele vale e falava: Jesus de Nazaré, o que eu faço nisso aqui, Senhor? Se você pudesse profetizar sobre esse problema, é óbvio que eu não digo aqui de Senhor, vai brotar dinheiro na macieira, não é disso que eu estou falando. É Pai, me dá condição de suportar esse tratamento, Senhor. Pai, abre porta de emprego sobre a minha vida, Senhor. Pai, me renova a minha fé que está esmorecendo. Como você profetizaria acerca dessa situação? Eu quero te convidar nessa noite a abrir os seus lábios nesse lugar e começar a falar como você gostaria que essa situação se resolvesse. Pai querido, visita o enfermo, Pai. Pai querido, visita o desempregado, Senhor. Visita, Senhor, o coração do meu irmão agora, que coloca diante de Ti uma situação, Pai. Ele quer mudar essa situação, Senhor. E Ele está te entregando agora, Pai. Deus querido, nós te entregamos em nome de Jesus. E nesse momento que nós aqui estamos, nós não estamos vendo nada ainda de completo, Deus, na sua totalidade, Senhor. Mas nós continuamos para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Eu ainda não estou vendo nada, Pai, mas eu estou te adorando. Eu estou te adorando como se estivesse nas minhas mãos, Pai. Onde foi o amor? Aleluia. Glória a Deus. Se você crê que esse Deus pode mudar a sua situação, dê uma salva de palmas ao Senhor. Mais uma vez, aí no seu lugar. Porque, queridos, nós nascemos para adorar a Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em nome de Jesus.